Ó, nessa loja encontramos até vagas de emprego. E é salário, alimentação e hospedagem inclusa. E o pessoal deixa a chave ali, ó. Canton Tower. Ó, o tamanho dela é gigantesca. E agora temos a vista completa. Tudo iluminado agora. Olá! Chegamos em Guangzhou, ou Cantão, né? O Gansu. E nós conhecemos por Gansu, mas eles pronunciam Guangzhou. Guangzhou. E vamos explorar a região próxima do nosso hostel. Estamos animados porque a gente saiu da região lá de um clima mais de natureza e agora a gente voltou para a cidade grande, a bagunça da China que a gente gosta. E hoje a gente vai tirar o dia para explorar a região mesmo que a gente está hospedado, que é uma região mais afastada do centro. Então a gente vai ver mais da vida local, mercados locais. Inclusive já estamos chegando em um. E a gente gosta muito, né, desse tipo de turismo. Eu pelo menos amo. A gente consegue ver as pessoas, consegue ver as coisas mais baratas também. Quem tem curiosidade de saber como é as áreas não turísticas da China, é só acompanhar nossos vídeos que a gente gosta de mostrar. A gente gosta de mostrar as coisas turísticas, mas principalmente as não turísticas. Sentir a cidade, sentir o país. Então, a gente ama isso. E aqui a gente vai ficar alguns dias para poder ver como é a cidade e então promete. Além dessa parte a gente vai ver as partes tecnológicas também que a cidade oferece. E é isso, ao longo dos vídeos a gente vai contando um pouquinho mais sobre a história também da cidade, que é uma cidade muito importante para a China. Olha, essas partes aqui lembram muito o Mercadão de São Paulo, de BH. Tem essas partes aqui com especiarias, sementes. Tem até o salaminho ali. Salaminho. A gente já mostrou feiras de rua nos nossos vídeos. Vocês podem conferir lá. E essas feirinhas assim, a gente vê que é mais para consumíveis, né? Então tem carne, tem fruta, tem especiarias, coisas para comida mesmo, em sua maioria. E em todas, é impressionante que em todas as cidades que a gente passou tem dessas feiras grandes, onde os moradores aproveitam para comprar as coisas de casa mesmo. E o preço é bem mais acessível que no mercado, no supermercado no caso. Então acredito que isso aqui é essencial para a vida deles, né? Aqui tem brechó, roupas de 15 yuan, 2 peças por 5, muita coisa barata aqui. Tem loja japonesa também, a Miniso, é forte aqui. E a gente tá num bairro afastado, mas tem tudo aqui ao redor. Tem várias marcas estrangeiras, né? Tipo de comida, tipo McDonald's, KFC. Então a gente tá perto num bairro afastado, mas ao mesmo tempo tem tudo. E fora as lojas chinesas, né? Então parece que cada bairro que a gente vai, a gente tá numa cidade. E a gente não sente falta de nada. Por isso, no turismo na China, você consegue se hospedar em lugares mais afastados e ao mesmo tempo você não vai sentir aquela falta. Nossa, eu tô num lugar afastado que não tem nada. Não, porque tem muita coisa. Aqui, ó, um KFC, por exemplo. O KFC. O único contra do KFC aqui é que ele é bem caro. A gente gosta mais do Wallace. O Wallace é mais barato. É igual o Isaac tava falando um dia. Parece que todas as marcas estrangeiras, de comida principalmente, a China tem uma marca meio que pra competir, uma marca chinesa pra competir. Por exemplo, o KFC, a gente gosta de pedir no Wallace, que é hambúrguer de frango também, empanado. Só que é muito mais barato e a gente acha até mais gostoso que o KFC. Então é legal, porque acredito que as pessoas gostam dessas marcas estrangeiras, mas ao mesmo tempo tem uma opção mais acessível, que é mais, em comparação a outros países, que acaba sendo bem mais caro, essas marcas estrangeiras. Tanto KFC, McDonald's, Burger King, é bem mais caro. O único que eu acho que fica mais ou menos é o Domino's, né? A Domino's que é de pizza. E hoje conseguimos comer McDonald's primeira vez e foi até barato. A gente achou uma promoção do Mac ali, então a gente conseguiu um combo, saiu por R$30 de Big Mac, né? Que é o mais famosinho lá do McDonald's. É a primeira vez também. Vim quase 2 meses de China, foi a primeira vez que a gente comeu do McDonald's. E ó, achei interessante que essa parte do Disney vê, né? Geralmente a gente não vê muito morro, pelo menos a gente não viu muito morro na China até agora. É bem raro mesmo. E aqui eu acho que a gente vai ter mais esses morrinhos assim. Inclusive agora a gente tá indo até um parque que a gente viu,
Parece ser bem bonito. E ao mesmo tempo que a gente vai andando, a gente já vai conhecendo já a cidade. É isso aí. E a gente tá hospedado nessa avenida, que é uma avenida grande. E nesse quarteirão ali, que tem tudo. Tem a feirinha que a gente passou, tem um shopping, tem várias coisas. E aqui também é uma rua grande. A gente vai descendo, coisa é o que não falta pra fazer, né? Você já tem atração só do lado do seu hotel mesmo. É. Vamos ver se tem lojas diferentes por aqui. Ah, conveniência também. A gente tava na região que a gente tava lá de Zanjadie, de Guli, não tinha tanta, né, amor? Sim, inclusive nessa região a gente voltou a encontrar o 7-Eleven, que é uma conveniência americana famosa. E aqui tem. Em outras regiões da China não tinha. É, então a gente voltou a ver essas lojas maiores, né? Que eu acho que vai por região também. Olha uma loja gigante da Oppo e ali na frente uma da Xiaomi. Aqui é só celular. E da Apple também. É, o ponto todo é de celulares. Guangzhou é uma área importante para importação e exportação de eletrônicos do mundo todo. Então aqui tem as feiras de tecnologia, inovações. Inclusive, acho que é a principal, né? A principal feira da China é aqui, que é a feira de Cantão, né? Cantão Fest. E o nome Cantão, explica pro povo aí porque é Cantão pra gente. Cantão é a tradução em português. E os portugueses primeiro que deram apelido, né, pra região. Aí pra facilitar, né? Foi nessa questão do comércio também. Mas não tem nada específico, é só uma tradução mesmo em português. É, aí pegou e também o próprio idioma também que é diferente, né? Que é o cantonês. Sim. Acaba... Até agora a gente tá usando chinês mesmo, igual pra agradecer a gente fala tchê tchê mesmo. Mas eu não sei se vai ter muita aqui, diferença. Relativamente está próximo de Hong Kong e Macau. E lá é o cantonês, né? Que se fala. Chegamos no parque, mas está fechado. A gente olhou meio que de fora, assim, por cima do muro e parecia bem bonito. Aqui tem até um mapa, assim, ó. É grande a área. É muita coisa pra fazer. Como a gente tá perto aqui, a gente vai tentar voltar depois. Deu pra ver, olha, só por lado de fora dá pra vocês verem, né? Que falava que fechava às 8, né? E às 7 já tá fechado. Ó, nessa loja encontramos até vagas de emprego. Vamos traduzir pra ver qual é o salário. A Pamela tá traduzindo ali. Eu não sei se é lá, é ali tá o cartaz, mas eu acho que é uma loja de restaurante, né? Porque tá aqui, ó, tia da cozinha, salário de 4.000 yuans e o requisito é boa saúde, menos de 50 anos, responsáveis, atentos à higiene, práticos e constantes. E terão prioridades aqueles com experiência relevante. Recepcionista, 4.000 a 4.500 yuans. Menores de 40 anos, bom em recepção e caixa, atendimento ao cliente, alegre, cuidadoso e proativo. E o subchefe de cozinha, 5.000 a 7.000 yuans, também menores de 40 anos, auxiliar de chefe, habilidade com faca fina, habilidade prática, limpeza, comunicação. E será dada preferência a quem tem experiência também. E é salário, alimentação e hospedagem inclusa. Caraca! Realmente é não é esse aqui, é aqui perto. Então, tipo, vamos converter, né? Se fosse uma cozinheira, no caso. Mas tia da cozinha, na verdade, eu acho que não seria cozinheiro, eu acho que seria de limpeza, né? Limpeza? Eu acho que é, porque não fala nada de habilidade de cozinhar, fala só de limpeza. Foi a tradução também, né, que colocou tia da cozinha. Vamos ver. Então vamos chutar que seja auxiliar de limpeza. Seria 3.000 reais. Bom. E a recepcionista de 3.000 a 3.500. E o auxiliar de cozinha seria de 3.800 a 5.400. Isso vai depender do custo de vida, né? A gente não sabe exato qual é o custo de vida aqui na China, mas aparentemente parece um salário bom. Mas aqui nesse anúncio específico fala que tem até a hospedagem. Então é salário, alimentação e hospedagem. Então se
É, baseado no custo que a gente já conhece aqui da China, custo de alimentação, hospedagem. Hospedagem, assim, pra gente que é turista, a gente vê também que é um preço muito bom. Não sei como que são os aluguéis, né? Mas eu achei os preços muito bons, né? Em comparação ao Brasil. Vamos lá, me candidatar. Ó, o preço de uma motinha elétrica que eles usam muito aqui, 1.999 yuan. É isso mesmo, desse modelo que a gente viu ali, 1999 euros. E tem outras também, tem a partir... Ah, e eles fazem até troca também, a partir de 1.000 yuan. Bom, né? Bom. E aqui, acho que na China... E é elétrica, ó. Todo mundo tem que ter uma dessa. É, por isso que a gente veio por todo lado aqui, ó. É, olha que bonito. É, tem várias. Tá explicado. O pessoal nem usa bicicleta. Também são muito... São pequenas. Vocês repararam, mas essa parte aqui, ó... Uma pessoa senta na frente e a outra senta aqui atrás. E o pessoal deixa a chave ali, ó. Confia, né? Confia. A gente pensou que era uma ou outra com chave aqui, ó, mas tem várias com chave, com a chave. O painel delas é eletrônico, né? É, tudo moderno. Ó, passamos no mercado. Isso tem muita cara de pão de queijo. O cheiro é de pão de queijo, mas lá tava escrito que era moti o nome. Moti assado? É, moti assado. Moti é uma comida um doce, né, do Japão. Sim. Oco, né, por dentro. Parece que tem gergelim. É gergelim mesmo. É doce. É doce. É igualzinho pão de queijo. Mas a textura é igual. Só tá oco. Acho que se eles colocassem o queijo aqui, ó, ia virar um pão de queijo. Eles vão fazer com polvilha, né? É. Mas é doce, doce. Essa região de Guangzhou é muito forte na área têxtil. A gente vai mostrar um pouco das roupas, preços, quem sabe até comprar alguma coisa. E os chineses gostam de sair até na rua de pijama. Não ligam, né? É, eu queria que no Brasil também tivesse essa cultura, porque às vezes a gente tem que ficar procurando roupa e eles saem com a roupa de dormir mesmo, não tá nem ligando não. E são vários, a gente vê vários na rua assim, andando. Essa loja é enorme, ó. E aí ali na frente parece que tem uns preços bons. Aqui, ó, mais bermuda por 35 yuan. Essa aqui é uma mais tecido mais fininho, ó. Tecido quase um tecido social, né? Mas tem bolso com zíper e tudo, né? É. Boa. É, parece boa. Ficou só por 35. 35 yuan. Ó, roupa infantil, 19 yuan. Aqui é sortido e variado. 短季清汤清汤版全场男女夏装上衣、中裤、休闲裤共选6.9折，欢迎大家选购。 Ó, esse aqui é bem barato, hein? 10 yuan os chinelos. Tipo aqueles chinelos nuvem, confortável. Esse aqui parece que é uma loja de tudo, né? É, de tudo um pouco. Ó, calça jeans, 79 yuan. E essa é daquele modelo que fica um pouco mais estreito nas pernas. E é um jeans bem maleável. Ó, e essa jaqueta tá 29 yuan. E os chineses usam muito ela em dias quentes. Ela protege contra o sol, né? Ela é bem fininha e o preço é bem barato, 29 yuan. Achamos até umas roupas escritas em português até, ó. Grêmio Operário Coimbra. Mas de Portugal, né? Portugal. E coreano também. Coreano. Interessante. Aí nós entramos nessa loja aqui. Os preços são razoáveis. Tinha coisa até de 300 reais. A gente achou caro aqui. Só que eu achei umas bermudas preço bom. Camisa também, né? É, essa foi uma camisa, foi 39 yuan. Eu gosto de camisa preta. E ficou bem. E bom tecido. É. E essa bermuda também, 39 yuan. Com zíper também no bolso. Eu acho que foi uma boa compra. Pelo preço. A gente não conseguiu gravar muito porque os vendedores ficam na nossa cola. É, eles ficam querendo conversar, eu acho. Mas deu certo. E os preços são razoáveis. Não são tão baratos igual a Shein, mas tem lugares específicos, né? Que você vai comprar. Novo dia aqui em Guangzhou. É, agora estamos no ponto principal da cidade. É, já vamos começar logo com o principal já. Vou mostrar, ó. É a
Canton Tower. Ó, o tamanho dela, gigantesca. Só que aqui ela não tá no jeito mais bonito. Iluminada, que é o jeito mais bonito. Bonita, ela fica bonita à noite, que ela fica toda iluminada e colorida, né? E essa torre é uma torre de TV, de telecomunicação. Ela tem 600 metros de altura, sendo que 450 metros é só a torre e 150 metros de antena. E na questão assim de proporção, né? A gente sempre pensa, né? Em qual posição ela tá sendo a maior do mundo e tal. Mas como torre, ela é a quarta maior da China e sexta do mundo. Mas como torre de telecomunicação, ela é a segunda maior é a segunda maior do mundo, sendo a primeira da China. Só perde para do Japão. Perde para do Japão, que é a Tokyo Sky Tree. Então, dá pra ver a dimensão, né? Olhando assim de baixo, 600 metros. Pensa só. Sendo que na pontinha dela lá que é o complemento, né? Que é realmente a antena. Que tem a antena lá em cima. E a gente viu também, depois a gente pode até deixar a imagem, que lá no topo dela tem uma roda gigante horizontal. Então quando você olha de cima para baixo, fica uma estrutura bem diferente, né? E dá pra subir, pelo que a gente viu, só que o Isaac... É mais de 200 yuan. Mais de 200 yuan, muito caro. E a gente tá esperando, né, anoitecer pra ela ficar iluminada. E também a gente quer ver ela mais de longe também. Então a gente vai atravessar a ponte e ver ela meio que panorâmica. E tem mais atrações aqui perto, né? Nessa região é muito famosa. E não só ela, mas ó, dá um giro pra você ver que tem vários outros prédios, ó. Ali na frente tem 2 prédios bem altos também, ó. Ó, o movimento da região. Realmente uma das regiões de mais movimento que pegamos. E o farol é assim. Igual na Coreia do Sul. É para as pessoas perceberem. Acabou o tempo. Ó, e aqui passa um monotrilho também. Eles até colocaram uma cortinha aqui, ó, pra ninguém tá passando no momento que ele cruzar. Bonito, tudo decorado. Liberou agora. Ó, toda a região da China que tem o rio, tem passeio de cruzeiros também e tem prédios iluminados. Provavelmente isso aqui quando... Ó, já dá pra ver que já tá começando a ficar iluminado já. Quando escurecer de vez, certeza que você vai ficar pura cor. Daqui uma hora. E a gente quer atravessar pra ali, ó, nessa região ali mais ou menos. Dá pra ver que tem bastante gente também, porque aí a gente consegue ver a torre principal, né, iluminada. Então acho que lá é o melhor jeito. E até nos cruzeiros tem umas telas gigantes ali, ó. Dá pra ver, tem 2 telas enormes. É mesmo. Agora chegamos na passarela e o legal que a gente percebeu que ela é exclusiva para pedestres. Eles fizeram uma estrutura gigante ali, parece uma ponte olhando de longe, mas é só uma passarela para pedestres pra ir pro outro lado. É uma baita estrutura dessa só pro pessoal admirar. E a gente teve que passar por scanner para entrar nessa área aqui, que eles consideram como uma área da torre mesmo, né? Uma área de turismo da torre. Por isso tem toda uma fiscalização. Mas foi tranquilo. Daqui já conseguimos ter uma vista bem interessante dos 2 lados do rio. Tanto do lado da torre e do lado oposto. Porque se a gente for pra lá, que a gente falou de ter uma vista panorâmica, a gente não consegue ver tudo que tá do outro lado. E a gente percebeu que a torre é só a torre aqui, né? Então não tem nada muito brilhoso, vamos dizer, além dela. E já do outro lado a gente tem certeza que vai ficar top ali, viu? Com certeza. Então talvez aqui seja o melhor lugar mesmo. Uma estratégia, fica no meio do caminho. Vamos aguardar, porque os chineses estão usando essa estratégia. A maioria está aqui aguardando. Agora é 7 horas e está começando a acender aos poucos a torre. E eles acenderam a ponte aqui, o pessoal ficou mó feliz. Ela ficou toda iluminada. Ó, é um cruzeiro chamando mais atenção que o outro. Esse aí lembra de Chongqing. É, disputa aqui. E a gente percebeu que é tudo de jantares. Então sempre dentro desses cruzeiros tem as mesinhas e a gente viu até um buffet. Deu até vontade de ir lá. Mas eu acredito que seja muito concorrido essas coisas também. Que aqui não é o lugar de entrar, então aposto que onde tem a entrada deve estar assim, ó.
E a torre nada ainda, tá demorando. Tá fazendo graça já. Tudo quase aceso já e só ela não quer vir. Começou! Agora sim, hein? Agora ela vai brilhar em várias cores diferentes, fazendo degradê. E o diferencial do design dela é que ela é contorcida. Então, Design tipo de silhueta. é como alguém tivesse torcido ela. Nossa, muito bonita. Agora é 7h30, agora temos a vista completa. Tudo iluminado agora. Do outro lado é a ópera. E tem os prédios financeiros também. E vamos para o outro lado para ver melhor também, né? 我不会。要么你来，我也不会。啊，怎么样？什么鬼？不会用我也要。 Pediram para tirar foto com a gente. Todo lugar da China é assim. Sobre as meninas que pediram para tirar foto, nós percebemos que elas estavam formulando a frase delas no celular. Aí, Porque a gente estava perto delas. E aí eu vi elas olhando muito pra gente, né? Só que eles ficam sem graça, porque eles não conseguem se comunicar. E aí vem um menininho pedindo pra tirar foto. Aí a gente tirou foto com ele. E aí a gente saiu e foi ficar numa área mais tranquila pra poder tirar fotos nossas. É igual aqui, ó, tá vendo? Tá vazio tá essa vazio. parte. E aí daqui a pouco vem elas correndo. Aí elas traduziram um texto no celular pedindo pra tirar foto. Aí a gente foi tirar com todas. Mas na China é assim, o pessoal é muito simpático, porque a gente percebe que eles ficam com vergonha de pedir foto, mas ao mesmo tempo eles demonstram assim uma simpatia, fica rindo, Sim. fica olhando de um jeito que não é um jeito que te constrange o olhar deles. É um jeito assim, que a gente sabe que é um olhar curioso. É, eles admiram os turistas. Eles admiram, um olhar de admiração Estrangeiros, mesmo. né? Então, a gente já tá acostumando desde lugar que eu confesso que a gente fica ainda meio assim, com vergonha, né? Quando a gente fica no centro das atenções, assim, vamos dizer. Mas eu acho que quando a gente for embora, a gente vai sentir falta disso. Tá acostumado já. Já tá acostumado. E agora estamos em uma pequena ilhota, porque ela tem um canal que circula essa região. E tudo isso aqui são prédios financeiros. Um mais incrível que o outro. Ó, isso aqui é o estádio ao céu aberto. Arquibancadas a céu aberto. E ali é usado como tela. É porque eles criaram aqui para os Jogos Asiáticos em 2010 e foi só para isso. Aí depois disso virou como se fosse um lugar de eventos. Então sempre que tem eventos, coisas importantes na cidade, eles usam aqui. E dá pra ver que a capacidade é até grandinha, né? E tem até um cavalo lá dentro, não sei se dá pra entrar assim de graça. Mas aí hoje também tá sendo usado como praça, né? Porque, querendo ou não, a vista dele é super privilegiada, né? Do outro lado é bem a torre. Ó, como eu falei, essa estrutura, ela funciona como uma tela retrátil. Agora ela tá abaixando, só que é tão devagarzinho, não sei se vai dar pra perceber bem. Agora estamos na parte interna do estádio. Nós pensávamos que era pago ou restrito, mas está liberado. De graça. Só essa parte aqui que a gente não tá entendendo, porque tem gente lá dentro, mas tá fechado as portinhas. Aí Talvez eles pularam, não sei. Não sei se o povo tá pulando ou se tem outra forma de sentar nas arquibancadas. Mas deveria ter uma visão bem boa, né? Com o evento aqui é sensacional a vista. E olha o formigueiro que tá ali. Estamos finalizando aqui Guangzhou. Agora vamos para uma cidade que respira tecnologia aqui na China. Uma cidade próxima daqui. Eu tô animada, viu? Eu tô animada por todas as cidades da China, né? Mas
Essa aí realmente a gente viu que tem coisas lá que, meu Deus, vai explodir a cabeça assim. Então, deixa seu comentário aí, o que você achou? Deixa seu comentário, curta o vídeo, compartilha com os amigos, se inscreva e até o próximo vídeo. Tchau!